Mais um devocional Intensa no Ar, onde conhecemos mais do Pai e nos aprofundamos nele. Bom dia, meninas, tudo bem? Aqui é a Carla. Algumas me conhecem pelo nome, outras conhecem como a menina do cappuccino, né? Mas eu me chamo Carla, sou esposa do Michael. Eu tenho 3 filhos, o Murilo, o Pedro e o Ben. E eu queria partilhar com vocês um pouco daquilo que o Senhor fez o ano passado comigo. Na verdade, daquilo que o Senhor concluiu o ano passado comigo, mas que Ele fez ao longo de uma vida. Eu queria começar lendo o Salmo 139, o versículo 16, que eu sempre falo que é o Salmo, o versículo da minha vida. Ele diz assim: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E esse salmo ele baliza muito para mim, porque quando eu nasci, a minha mãe me deu. Eu fui dada com 3 dias para minha avó. Mas antes de dar para minha avó, ela já tinha acertado tudo, ela já tinha, de certa forma, me vendido para uma outra mulher. E já estava tudo certo, mas quando chegou no fórum, para passar me passar para o nome dessa mulher, ela desistiu, graças a Deus, e acabou recorrendo à minha avó. A minha avó já cuidava da minha irmã, já cuidava do meu irmão, e ela tinha muita resistência em me pegar. Mas quando ela viu a situação, que eu tava com a minha mãe, ela se compadeceu e me pegou, e eu tinha 3 dias de vida. E desde então eu fui criada com a minha avó e as minhas tias, eram filhas solteiras que moravam com a minha avó, e eu fui criada com a minha avó e as minhas tias. E a minha mãe foi viver a vida dela. Depois de mim ela teve mais 2 filhos que ela também tentou dar, mas acabou que criou com ela. Uma vida difícil, uma vida miserável mesmo, nas comunidades, nas favelas de São Paulo. E eu cresci vendo os meus irmãos, assim, andar pelo bairro com ela, pedindo as coisas, dependendo dos outros para dormir nas casas, sendo motivo de chacota mesmo. E nós crescemos distante. Eu a via quando ela ia nas minhas tias e tal, mas a minha tia que criou a gente, ela ensinou a gente assim: olha, aquela mulher é o tipo de gente que vocês não têm que chegar perto, Então nós crescemos sempre distante dela. Não, ela é o tipo de gente que a gente não pode se aproximar. Mas eu nunca tive raiva. A minha irmã tinha muita raiva dela. Eu nunca tive. Sempre tive curiosidade, vontade de conversar com ela. Eu me pareço muito com ela fisicamente. Então eu tive que crescer ouvindo aquela: nossa, a cara da Lena. Meu Deus, essa é a filha da Lena, a cara dela, E por ela ter dado muito trabalho, ela era muito mal vista pelas irmãs. Então eu cresci ouvindo: igualzinha a mãe dela. Eu falo bastante, eu me comunico bastante, e ela era assim. Mas isso para minha família soava como algo ruim. Então eu sempre cresci querendo abafar esse lado de parecer com ela. E eu me converti, E uns 3 anos atrás entrei num processo de cura mesmo com Deus, cura da identidade, da paternidade e da maternidade também. E eu tive um encontro com Deus, Eu fui num encontro com Deus e tive uma experiência com Deus lá, e Deus me falou, a respeito de dar uma chance de trazê-la para mais perto. E eu fiz isso, fui atrás dos meus irmãos, peguei o WhatsApp, os que moravam com ela, comecei a conversar com eles, sempre dava um oi, deixei ela se aproximar dos meus filhos e tudo. E fui, Deus falava para mim: honra ela. E eu me lembro, para mim marcou muito, que nesse processo, eu morava no interior de São Paulo já com meu marido, e ela na capital, bem perto dos parentes dele também. E um dia eu fui visitar ela na creche que ela trabalhava, que era próximo da avó do Michael. E eu falei: eu queria falar com a Lena, tal, fala que é a filha dela, E o rapaz foi, chamou ela, tudo, e ele saiu pro portão, e ela conversou comigo e tal. Ele falou: nossa, Lena, não sabia que você tinha filha nessa idade, que moça bonita. E daí ela virou e falou assim, na minha frente: que mané filha? É minha sobrinha. E daí aquele dia eu falei: poxa vida, Deus, eu tô aqui, tô tentando deixar ela se aproximar, e ela vira na minha cara. Não bastou me negar pequena, vira na minha cara e fala que não é a filha. E Deus falou pra mim aquele dia: não se prende a isso, você não sabe a vida que ela teve. E ninguém nunca soube da nossa existência, E
Só sabia que ela tinha os 2, ela nunca contou que já tinha dado 3 filhos antes desses 2 que ela criou. E aquele dia eu fui embora e tal, eu falei, tá, Senhor, eu não vou deixar descer pro meu coração. Continuamos. O ano passado eu fiquei uns dias sem celular e perdi o contato com eles, mas quando foi um dia eu liguei pro meu irmão do celular do meu marido e falei, olha, eu tô sem celular, né, mas se você precisar falar comigo, chama nesse número que é do Michael e tal. Eu falei, tá tudo bem? Ele falou, então, tô no hospital com a Lena, já tem quase um mês que a gente tá indo de hospital em hospital e ela não sabe o que ela tem, já sem conseguir ir no banheiro, uma barriga inchada e tudo, e quando eu olhei ela eu já vi que era algo ruim. Mas eu fiquei pra mim. E daí ele falou, a gente vai fazer agora uma biópsia porque os médicos estão achando que é um tumor. Eu falei, então beleza, quando sair os exames me fala, né? E nesse dia no outro dia ele me ligou e falou, olha, é um câncer, só que já deu metástase, espalhou pelo corpo inteiro e a gente tem que esperar agora até 3 meses pra chamarem ela pra químio. E uma semana antes eu tinha ido dormir bem chateada, aquelas crises existenciais, sabe? Eu falei, Deus, beleza, o Senhor é meu pai, o Senhor me adotou, mas a gente que cresce sem pai, sem mãe, a gente cresce com tantas falhas, tantas debilidades no caráter. E são coisas que depois a gente reconhece que tá errado, mas é tão difícil de mudar, porque tá tão enraizado na gente. Tanta gente, por que o Senhor escolheu eu pra ser órfão? Por que não foi outra pessoa? É tão difícil, sabe? Eu não sei nem como é que eu nasci, eu não sei a minha história. Minha tia conta uma coisa, minha avó contava outra, e minha mãe eu nem sei. Mas enfim, e fui dormir aquela noite, acabou. No outro dia veio essa história de que ela estava doente, na outra semana, e amanhecendo o dia, Deus falou assim comigo, traz ela para sua casa. Daí foi uma crise pra mim, porque eu falei assim, Deus, uma coisa é eu perdoar, a outra coisa é eu colocar lá dentro da minha casa, não tenho estrutura pra conviver com ela. E Deus falou pra mim, traz ela, porque você honrando ela, eu vou estar te honrando. Eu falei, Deus, eu vou estar cuidando dela, a honrada que é ela. Deus falou pra mim, traz ela. Eu fiquei noites, umas 2 noites sem dormir, eu chorava, acordava de madrugada. Eu falava, Deus, não, eu não consigo. E Deus falou pra mim, através do pastor Juscelio, né, numa ministração, que Deus nunca mexe em algo que ele já não tenha anestesiado antes. E eu já vinha nesse processo de Deus curar. Daí eu liguei pra lá e falei, olha, enquanto não chamam ela pra quimioterapia, traz ela aqui pro interior pra minha casa, porque eles moram num barraco na favela. E essas coisas assim que até então eu só via em TV beco mesmo, uma porta com a outra, roupa pendurada, você entra num lugar, sai no outro, umas vielas pequenininhas, coisa que até então eu só tinha visto em TV. E daí então eu fui pra capital buscar ela pra ficar em casa. E quando eu entrei naquele lugar terrível, né, com esgoto aberto na rua, uma casa, um barraco terrível, a única palavra que vinha no meu coração e soava no meu ouvido era assim, graça, graça e graça. Porque eu entrei naquele lugar e eu falei, Deus, poderia ser eu aqui, mas o Senhor me tirou daqui. E eu fui, busquei ele, levei pra minha casa. E chegando na minha casa, num sábado, no domingo, nós almoçamos. E eu lavei a louça, tudo. Quando eu tava passando da cozinha pra sala, eu passei pelo quarto, ela tava deitadinha. E ela falou assim, sabe, quando eu engravidei de tu, porque lá em casa o povo é da Bahia, então é tu, né? Foi assim, ela começou a me contar a história, de como ela engravidou, quem que era o meu pai, como ele chamava, e como que foi, como que aconteceu quando ela quis me dar pra essa mulher e tal. E daí na hora Deus falou assim pra mim, eu já tinha falado que você não precisava, porque você tem um pai. Mas se era tão importante pra você, aí tá a sua história. E eu esqueci, né, por um momento que às vezes a gente pergunta uma coisa pra Deus, mas Ele nunca vai deixar sem resposta. E a resposta veio uma semana depois daquela crise de identidade que eu dormi tendo. E eu cuidei dela, fiquei em casa. E daí chamaram ela pra químio e levei ela pra capital pra começar. Um mês depois, eles viram que não dava, né, pra tratar mais, já tava muito avançado, deixaram ela em casa fazendo tratamento paliativo. Um mês depois, ela ficou muito mal, foi internada e eu fui pra capital, porque no meu coração eu precisava falar de Jesus pra ela. Eu fui pra capital, chegando no hospital, encontrei ela assim numa situação deplorável, horrível. Acho que é a pior cena que eu já vi na vida. Me deu uma crise de choro e eu não conseguia entrar, mas eu sabia que eu tinha que ir. E lá eu falei de Jesus pra ela, eu falei pra ela, se você ouve,
só faz um sinal. E ela só balançava a cabeça que sim, porque ela tentava falar, mas já chegou no nível tão avançado que tudo nela já estava paralisando. E ela fazia que sim. E eu falei de Jesus para ela e fez a oração de entrega e ela fazia que estava concordando. E no final eu falei para ela, olha, a gente não teve a oportunidade de conviver e eu ser rebelde, eu ser uma filha ruim. Mas se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. E eu também quero te dizer que você não me deve nada, que eu te perdoo. Você não me deve nada. Do que depender de mim, pode ficar em paz, porque eu tô em paz. E eu te perdoo. E ela balançava a cabeça que sim. E eu saí do hospital e 2 dias depois me ligaram para dizer que ela tinha falecido. E no velório não tinha ninguém que quisesse dar uma palavra, nada. E foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de falar da palavra e fazer uma oração com a minha família inteira, porque lá em casa ninguém é crente. E ser ouvida, pedirem para que eu desse uma palavra e orasse, e eu fiz. E quando eu cheguei em casa, eu te honrei. Você não percebeu, mas eu te honrei. Porque não era sobre ela, era sobre o que Deus estava fazendo em mim. E quando eu vim pra cá, Deus falou pra mim, agora é tempo. Essa porta foi fechada, isso foi resolvido, porque Deus nunca vai deixar portas abertas, coisas mal resolvidas pra trás. Essa porta foi fechada e Deus falou pra mim, aqui tá resolvido, porque tudo que você não teve, eu te fiz ser. Eu não tive mãe, eu não tive pai, eu não fui filha. Mas hoje eu sou filha, eu sou mãe, eu sou esposa, eu tenho a minha casa, os meus filhos comigo. Temos problemas todos os dias, lutas, muitas. Mas hoje eu sou tudo aquilo que eu não tive. E Deus falou pra mim, eu te fiz ser tudo aquilo que você não teve. Porque nos mínimos detalhes, Deus cuida de restaurar e de restituir. E Deus não deixa nada pra trás. Né? E hoje eu tenho vivido assim uma maternidade, eu tenho muito gosto de falar que eu convivi com ela e de que eu gostei de conviver com ela e de que eu dou graças a Deus que eu pude falar de Jesus para ela e eu dou graças a Deus que foi através de mim que Deus pôde fazer. E Deus sempre tem mais do que a gente pede, mas ele tem coisas muito grandes, mas ele se preocupa com as coisas pequenas. É aquilo que foi ministrado, né, nessa última reunião de mulheres. Deus se preocupa com aquilo que é pequeno. Às vezes a gente pede sem imaginar. Era só a história da minha vida. Só queria saber como que eu tinha nascido. E ele já tinha me falado, você é minha filha, não importa o seu pai ou a sua mãe, você tem o meu DNA, você foi o meu sonho, o meu projeto. Mas eu precisava ouvir. E Deus deu um jeito de me contar e de me fazer saber. Então Deus não é um Deus que deixa coisas mal resolvidas. E aquilo que pode ser pequeno para você, pode ser pequeno para mim, mas Ele se importa em satisfazer o nosso coração, em curar o nosso coração, mesmo naquilo que é pequeno, mesmo naquilo que pra gente é tão vil, é tão simples. Mas Ele se importa, porque esses detalhes fazem a diferença, né? Isso fechou um ciclo na minha vida antes de se abrir outro aqui em Criciúma. E eu quero te encorajar, né, a pensar que pode ser um casamento, pode ser uma maternidade, uma paternidade. Deus está sempre disposto a curar, né, a restaurar. Espero que de alguma forma tenha edificado a vida de vocês, o dia de vocês, que nada foi em vão, né? O que Deus falou para mim é isso, nada foi em vão. No versículo 16 já estava tudo determinado, nada saiu da minha rota. Pode ser que humanamente falando, tudo foi uma bagunça nesses 30 anos, mas todos os seus dias já estavam escritos antes mesmo de eles existirem, né? Então os nossos dias já foram escritos por Deus bem antes de nós nascermos. E eu entendi que toda a minha vida era só Deus colocando coisas dentro da minha mochila, coisas que hoje eu consigo usar com outras pessoas que eu me deparo, né? Então tudo que era para ser treva, tudo que era para ser maldição, Deus converte em bênção quando a gente coloca na mão dele. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, que Deus possa abençoar o dia de vocês, e eu espero de alguma forma
ter conseguido passar aquilo que eu queria, aquilo que Deus fez e aquilo que Deus tem feito com a minha maternidade, com a minha paternidade. Em nome de Jesus.